4:12. Primeira João 4:12. Ok? Diz o seguinte, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 4:12. Vamos ler a partir do 7. Ok? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em que haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Ele fala assim, olha, não que você amou Ele primeiro, mas primeiro Ele te amou. Então Deus te amou primeiro, e Ele te amou e Ele entregou seu Filho em amor a você. Versículo 16. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor de Deus que tem por nós. Fala assim, Deus é amor. E aquele que permanece no amor em Deus, e Deus permanece nele, nisso o amor se aperfeiçoa em nós, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois assim como ele, também nós nesse mundo, no amor não existe medo. Pelo contrário, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, este é mentiroso. Pois, quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, fala assim, ame também o seu irmão. Se eu amo a Deus, fala assim, se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Um dos grandes desafios é a gente amar as pessoas que nos incomodam. É amar as pessoas que nos chateiam. É amar as pessoas que muitas vezes pensam diferente de nós, sim ou não? A tendência nossa é, em nome de Jesus, afastar dessas pessoas. Porque a gente diz assim, essa pessoa não contribui para a minha vida. Essa pessoa me irrita. Essa pessoa é insuportável. Porque a tendência nossa é se afastar das pessoas e tentar andar com aquelas pessoas que falam o que a gente gosta, que pensa como a gente, que não confronta os nossos posicionamentos. Mas a palavra do Senhor diz que a gente tem que amar todos os tipos de pessoa, não porque elas merecem o nosso amor, não porque elas fizeram por merecer, mas porque Ele uma vez entregando a sua vida para nós de uma maneira que nós não merecíamos, então nós temos que dar para essas pessoas aquilo que muitas vezes ela não merece. E aí ele diz o seguinte: se você ama a Deus, só tem um jeito de você revelar o amor de Deus, se você conseguir se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque ele fala assim, porque o meu amor, o amor que você tem para mim, ele só é revelado quando você consegue amar os meus. E aqueles que são de Deus, muitas vezes a gente acha que são aqueles que fazem tudo certo, mas a palavra do Senhor diz que Ele veio para os doentes. Então os filhos de Deus, as filhas de Deus,
são pessoas que estão todos os dias e a todo momento procurando o quê? Uma cura. Então é normal com que você, na medida que você ame mais o Senhor, apareçam mais pessoas próximas de você precisando desse amor. Sabia disso? Quanto ninguém dá o que não tem, concorda? E se você, Guilherme, é um cara cheio de amor, cheio de compaixão, de misericórdia, o que vai aparecer no seu caminho? Pessoas precisando ser amadas e precisando de quê? De misericórdia. É por isso que tem pessoas que às vezes falam assim, não, parece que tudo de ruim acontece comigo. Parece que aonde ela vai, ela tem uma briga, tem uma discussão, tem alguém que pega no pé. Na verdade é porque ela é daquele jeito, então ela atrai aquilo. É só um reflexo daquilo que ela é. Porque Deus é amor e Ele diz para nós que nós devemos o que? Ser amor. Então hoje é um dia especial, que é o dia da Santa Ceia do Senhor. E tudo que essa ceia revela para mim e para você, chama-se relacionamento e amor, e entrega. Então toda vez que a gente come do pão e bebe do cálice, a gente tem que entender que na nossa vida nós temos que ser assim como Jesus. Por isso que ele fala assim, olha, você precisa ir lá e fazer uma análise a respeito da sua vida, de como você está. Por quê? Porque não tem como alguém que fala ser de Cristo e não ser do seu irmão, e não suportar o seu irmão. Não tem como, e é difícil, é um exercício. A gente lida com vários tipos de pessoas, e nem todas as pessoas nos agradam, nem todas as pessoas cooperam para nós de forma clara. Que uma vez eu falei para o irmão, você me ajuda demais a andar com Deus. Aí ele falou assim, eu te ajudo? Eu falei, essa é uma bênção, porque você me faz assim, está pertinho de Deus. Eu falei, como assim? Rapaz, eu nunca orei tanto depois que eu te conheci. Ele falou, sério? Aí ele falou assim, mas eu só te dou trabalho. Eu falei, tá aí, ó. Se não fosse por você, eu não tinha gastado tanto tempo orando. Então, de uma certa forma, você me faz crescer. Pessoas nos amadurecem, sabia? Pessoas traz para nós um crescimento especial. E é nessa hora que eu sou capaz de mostrar que realmente eu sou de Deus. Então, ele fala assim, se você me ama, só tem um jeito de você falar que me ama. Se você ama o seu irmão. Sabe, eu sou super a favor, e aliás, eu tenho até uma certa dificuldade quando as pessoas não assumem a sua condição. Eu não estou falando da pessoa ignorante, sabe aquela pessoa que sai quebrando tudo, discutindo, mas a pessoa que fala assim, olha, eu gosto de ameixa ou eu gosto de uva, eu gosto disso, eu gosto daquilo. A gente passou por um pleito político, e eu admiro quem vai lá e fala assim, olha, eu sou esquerda ou eu sou direita. Ele está fazendo algo que é da Bíblia, porque a Bíblia fala assim, ou você é quente ou você é o quê? Frio. Tem muita gente morna. Mas quando a pessoa se posiciona, o que é revelar o amor de Cristo contra aqueles que se posicionam diferente? É posicionar no que acredita, mas amar as pessoas que pensam diferente de você. E o que a gente viu? Pai discutindo com filho, irmão com irmão, amigos com amigos, não foi assim? Irmãos dando tiro no outro, em nome de Deus. Você não é de Deus não, você é do diabo, você está apoiando o outro, pá! Que amor é esse? O amor de Cristo é aquele que quando Pedro foi lá e fez assim na orelha do soldado, Jesus falou assim, para um pouquinho, colou a orelha dele e falou assim, não é desse jeito. Pessoas que às vezes em nome de amar a Deus, vai lá e humilha o irmão, rompe o relacionamento com o irmão, alguma coisa já está errada, Deus não está nesse negócio. Então ele fala assim, se você quer me amar, você precisa amar as pessoas, você precisa se entregar para as pessoas, independente do que elas possam pensar ou fazer. Sabe aquela pessoa que às vezes você não tem paciência? Agora olha para você e pensa quantas vezes Deus te perdoou e te amou, e se ele não tivesse paciência com você?
De vez em quando eu olho pela Lorena, falo: Lorena, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é muito paciente, porque até hoje eu dou trabalho. E eu vou te falar uma coisa: se um dia Deus olhasse para mim e falasse assim, naquele dia, Ricardo, dessa vez eu apelei, mas Ele vai lá e naquele dia que a gente está se explodindo, sabe aquele dia que você fala assim, hoje nem eu, quem nunca falou essa frase? Hoje nem eu me aguento. Deixa eu te falar, nesse dia Deus te aguenta. Amém? Nesses dias você fala, hoje eu estou insuportável. Aí Deus vai lá e fala assim, mas eu te suporto. E aí o mesmo Deus que te suporta, no outro dia você olha para o irmão, porque você está um pouquinho melhor, porque a gente é ruim em dias diferentes. Sabia? Lá em Tiago fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes. Então não se engane em achar que você é bonzinho. A nossa natureza é ruim, mas em Cristo a gente vem sendo. A gente vem sendo, vencendo. A maneira como a gente vem sendo, nós vamos vencendo. E aí o dia que a gente está um pouquinho melhor, a gente olha para o irmão e fala assim, por favor, eu não te suporto. Às vezes a gente olha para nossa esposa e fala, por favor, eu não te suporto. Mas deixa eu te falar, quem te suportou semana passada? Foi a sua esposa. Às vezes a mulher olha para o marido e fala assim, eu não te aguento mais. Mas quem que estava te aguentando semana passada? Às vezes a gente olha para o irmão que às vezes ainda está passando uns desafios, e ainda eu olho para ele e falo assim, porque eu quis sair dessa, eu saí. Mas espera aí, talvez para ele o processo é diferente, mas suporta o teu irmão, porque esse é o evangelho de Cristo. Nós temos que suportar um ao outro, ser suporte um para com os outros. Nós devemos amar. Relacionamento envolve choro, envolve crise. Andar com pessoas envolve disposição. Jesus, andando com as pessoas, ouviu o quê? O clamor das pessoas, operando milagres, sendo acusado, sendo humilhado, e ele lá no meio das pessoas, quando ele podia falar assim, sabe de uma coisa? Eu não mereço isso aqui não. Quantos de nós no momento da crise a gente fala assim, Márcio, eu não preciso disso não. Quando eu passo uma situação muito difícil, eu falo assim, eu acho que eu preciso, Bruno, porque Deus quer fazer algo maior na minha vida. Às vezes no momento eu engulo seco, falo, Deus, eu só não entendo, mas se eu estou vivendo isso é porque o Senhor quer me moldar para ser alguém melhor, porque lá na frente isso vai servir para mim de testemunho. Então ele fala assim, se você diz que me ama e não consegue amar os irmãos, alguma coisa está errada. O valor da amizade, do relacionamento é algo que não tem preço, porque é de grande valor. Lá em Eclesiastes 4:9 diz o seguinte, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai dos que estiverem só, pois caindo não haverá quem o levante. É muito melhor quando a gente tem amigos, quando a gente tem pessoas à nossa volta. Você sabe o que é o significado de um amigo? O amigo é aquele, Cristiano, que a gente quase sai no tapa. Quem já saiu quase no tapa com um amigo aqui? Mas uma coisa você tem certeza, ele não te larga. Eu já tive muitos amigos que eu tive que assim tomar uma água, para mim não dar uma... Mas amigo é aquele que te confronta, mas não te larga. É aquele que fala assim, olha, eu preciso te falar. Agora os outros não, é aquele que se coloca de fora e fala assim, eu te avisei, então agora eu não tenho vínculo com você. É aquele que entende que você precisa dar certo, porque ele fala assim, que ele às vezes fala coisas que você pensa assim, nossa, mas ele está ali, ele não desiste de você.
e o nosso Pai é o nosso grande amigo. Ele diz assim lá em Provérbios 27:17: o ferro com ferro afia-se uma pessoa pela presença do seu próximo. Tem um texto que fala assim, olha, que no momento mais difícil, na angústia, a gente tem um irmão. Então estar no relacionamento e na comunhão é amar a Cristo. Então quero te falar uma coisa: não desista das pessoas, não desista dos relacionamentos, não desista dos seus amigos, não desista da comunhão. A gente tem vivido momentos aonde as pessoas têm desistido muito fácil. E você sabe o que eu estava compartilhando esses dias com a Lorena? Muitas pessoas no meio de nós, do Evangelho, dizem amar Jesus, dizem ser capaz de morrer por Jesus, mas não tem a paciência de suportar o irmão, não tem a paciência de suportar os filhos, não tem a paciência de suportar os amigos nos dias difíceis. A nossa tendência é sempre olhar um ponto negativo e se apegar a ele. Tem muitos que não têm a paciência, em nome de Cristo, não têm paciência da comunhão dos santos. Quantas pessoas que estiveram na igreja e hoje não estão porque não suportam mais? E eles, em nome de Deus, eles dizem um argumento mais bonito: eu não suporto gente falsa, eu não suporto a hipocrisia. E onde você está? Não suporto, porque não entenderam esse evangelho, um evangelho de ser suporte sobre a vida das pessoas. Quem somos nós para se assentar à mesa e comer sozinho? Porque é na comunhão que Deus ordena a bênção. Evangelho é para ferir, mas é para trazer cura. Relacionamento muitas vezes é para trazer desgaste, mas é para afiar a sua vida. Amigos é para revelar o poder de Deus através do relacionamento, porque esse é o grande mistério. Então, comer do pão e beber do cálice é entender que você precisa se entregar. E aí você fala assim: mas eu não consigo, porque aquilo que eles fizeram comigo, aquilo que ele falou de mim, aquilo que ele fez de mim é muito pesado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. E o que você fez com Jesus? E o que nós fazemos todos os dias? E pedimos perdão e falamos: nunca mais eu vou fazer isso. E a gente volta a fazer. E Jesus não fala assim: sabe de uma coisa? Já deu. Jesus vai lá e fala assim: vem aqui. Por que você não faz isso com as pessoas? Esse é o nosso desafio do Evangelho. Amém? Outro ponto, em Provérbios 6,16, ele diz o seguinte, a partir do 12: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração a perversidade, sempre está planejando mal, semeando a discórdia. Por isso a sua destruição virá de repente, de um momento para o outro. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª ele detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que promete mentira e que semeia discórdia entre os irmãos. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone a instrução de sua mão. Irmão, você quer revelar o amor de Deus? Seja aquele que crie os grandes vínculos, os relacionamentos, que promova a interação uns com os outros. Não tem como filho de Deus, mulher de Deus, sentar na roda da discórdia. Ouvir, muitas vezes, a Bíblia fala sobre cobrir a nudez do outro. Muitas vezes a gente vê as pessoas em nome de Deus fazendo o quê? Arrancando a roupa do outro. Esses dias eu fiquei estarrecido porque eu não vou nem citar o nome para ninguém pesquisar, porque as pessoas são curiosas, né? Você fala uma coisa ruim, a pessoa vai lá. Mas um líder
está bombando na internet, e o canal dele é de falar mal dos outros líderes. E eu fico pensando, em nome de Deus, ele se colocou numa posição tão grande, que ele fica lá, falando mal do outro líder. E todo mundo fica descobrindo o podre dos líderes, para mandar para ele postar e fazer vídeo. Irmãos, em nome de Deus, você cobre a nudez do seu irmão. Amém? Em nome de Deus, em nome de Jesus, você protege o seu irmão. Em nome de Jesus, você, se possível, seja sobre a vida do seu irmão aquele que protege ele da surra, aquele que poupa ele do constrangimento e da vergonha, porque esse é o Evangelho de Cristo. É isso que representa para nós a Santa Ceia do Senhor. E ele diz o seguinte: se você é alguém que causa separação entre os amigos, Deus detesta esse tipo de prática. Por isso que muitas vezes a gente escuta muita coisa. As pessoas ficam sabendo, eu não quero saber, porque eu não quero ter uma má impressão a respeito daquela pessoa. Eu quero amar aquela pessoa de uma maneira incondicional. Mas quantas vezes nos colocamos como juiz das pessoas? Deus se coloca como advogado das pessoas. Então ele diz o seguinte: olha, Deus detesta aqueles que se assentam em falar, em acusar, em trazer separação, em excluir as pessoas. Comunhão é um desafio, irmãos. Estar na igreja é um desafio. Quem já tem muitos anos que frequenta a igreja, você sabe, é um desafio. Tem aquele irmão que passa e cumprimenta todo mundo, parece um político. Ô, bom. Mas tem aquele irmão emburrado, que você já fica com medo. Será que eu vou cumprimentar ele? Ele está no dia bom, ele não está. Tem aquela criança que é um doce, mas tem aquela criança que sai correndo e leva meia dúzia de cadeira e ainda acerta seu tornozelo. E aí você olha e dá aquela risadinha, tudo bem. Quem tem criança pequena, tem aquela criancinha que é um doce, mas tem aquele outro que chega e pum, no rosto do seu filho. Aí a mãe sai brava, nunca mais volta na igreja. Tem de tudo. Mas é o lugar que Deus ordena a bênção, que Deus traz o crescimento. Então lá, o Salmo muito interessante, muito propício, muito bonito para esse momento, está lá em Salmos 133, que diz o seguinte. Abram lá. Enquanto vocês abrem, eu vou ler um versículo aqui que diz o seguinte: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Quem não tem juízo se compromete. Aí fica como fiador e tal, mas no 19 que eu quero ler. Quem ama a discórdia, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a sua própria queda. O perverso de coração jamais encontrará o bem. O que diz coisas, mas acaba em desgraça. Quem gera um tolo faz isso para a sua própria tristeza. O pai insensato não terá alegria. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O amigo ama em todo tempo, e na angústia se faz o irmão. Esse ambiente de você não desistir das pessoas, de você não romper com o relacionamento, de você não levantar contra as pessoas, de você se entregar para as pessoas, é a revelação do Cristo através da sua vida. E aí ele diz o seguinte lá em Salmo 133. Quem já abriu? Ele diz o seguinte. Cadê? Ó, quão bom e agradável é os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso que sobe sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hebrom que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Dá uma olhada para cá, pode fechar sua Bíblia. Esse óleo que fala, quem já
leu sobre isso. O óleo que desce da cabeça, o óleo desce da cabeça, passa pela barba e vai parar lá embaixo nos pés. Ele fala que a comunhão é desse jeito. Esse óleo, ele era derramado em ocasiões especiais, somente nos santos. Quando eles iam apresentar, consagrar, por exemplo, Arão, eles foram lá e derramaram aquele óleo. Aquele óleo, ele tinha uma mistura muito valiosa, muito cheirosa, para momentos especiais. Então, nesse momento especial, ele derramava esse óleo sobre as pessoas, sobre o sacerdote. E aí ele diz assim que a comunhão é como derramar um óleo sobre a cabeça, vai descendo, aquele óleo passa pela barba, passa pelo corpo, ou seja, molhava todo o sacerdote. E aquilo ali trazia um momento muito especial. Você imagina um momento de apresentação derramando óleo, e ele fala assim, é suave como óleo. O óleo era especial, para um momento especial, era suave e simbolizava algo muito poderoso. E ele está falando assim para você, Jean, esse momento de comunhão, ele é um momento valioso, porque o óleo era valioso. Ele é um momento que traz muito prazer e satisfação, um momento muito importante, Marcos. Ele está falando, essa comunhão é importante, e ele diz assim, isso é algo sobremaneira excelente, porque é algo de Deus, porque o óleo representava o quê? A presença. Então você quer sentir a presença de Deus? Sinta o seu irmão. Amém? Sinta o seu irmão. Sinta as pessoas que às vezes aparecem para você na sua frente e elas querem conhecer Jesus. Elas querem saber o que é amor. E elas querem sentir isso através de você. Deixa as pessoas sentir o que é perdão de Deus. Quando elas olharem para você e saber que você é capaz de perdoar aqueles que te feriram. Sinta as pessoas conhecer o amor de Deus na sua vida, no momento que elas precisarem de misericórdia, e elas olharem para você, talvez como a única esperança de misericórdia. Você é filho de Deus, você é misericordioso, Deus é amor. Quem quer ser abençoado por Deus? Ele fala assim, é nesse ambiente que Deus ordena a bênção. Antes de eu orar, eu quero te falar uma coisa. Tem muitas pessoas que talvez não entendem por que as coisas não rompem na vida dela. Fala, Deus, parece que não rompe. Mas você não quer comunhão, você quer ficar escondido. Você não quer servir, não quer compartilhar, não quer relacionar. Ele fala assim, tem um mistério na comunhão. Porque na comunhão, a gente é confrontado, mas a gente é moldado, e a gente se torna alguém mais dependente de Deus. Está aqui os dois aqui querendo casar, né? Está arrumando problema. Está tranquilo, mas está arrumando problema. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eles só vão experimentar o que é o amor de Deus o dia que realmente eles tiverem que passar por um grande desafio. E mesmo assim olhar para o outro e falar assim, eu te suporto no dia da alegria, mas eu sou seu suporte no dia da sua tristeza. Aí um vai olhar para o outro e sabe o que eles vão... já estou fazendo o casamento dos dois aqui. Sabe o que eles vão olhar um para o outro e dizer? Hoje eu conheço o amor de Deus através da sua vida.
Não adianta fazer oração bonita. A gente transforma pessoas com a nossa vida. Porque Jesus, Ele trouxe libertação com a própria vida. Não queira ter um marido transformado se você não entregar a sua própria vida para que ele seja transformado. Jesus, Ele foi crucificado, sofrido, para que eu e você fosse perdoado. Não queira ver as pessoas sendo transformadas se você não estiver disposto a se entregar por ela. Sabe o que muitos fazem? Eu vou sair disso aqui porque eu não preciso passar por isso. Tudo bem, mas se você quer ser de Cristo, quer revelar o amor de Cristo, perdoa, ame, se entregue, porque isso é amar a Deus. Nós vamos comer do pão e beber do cálice agora nesse momento. E se no seu coração você percebe que em alguma área da sua vida você talvez fala assim: eu não suporto mais. Ixi, aquele ali eu já entreguei para Deus. Não, entregar para Deus é você cuidar, é diferente. Talvez você venha na igreja para matar suas necessidades, a sua fome. Eu quero te falar, vim aqui para se entregar para Cristo. Sabe de uma coisa? Ontem eu aprendi uma frase muito interessante. Para reunir para um churrasco, o que a gente precisa? Fome, você aprendeu. Mas reunir para um churrasco, Daniel, não significa que nós estamos tendo comunhão. Talvez a gente está tendo o quê? Fome, vontade de comer carne. Vamos fazer uma carne. Rapaz, eu estou numa vontade de comer carne. E às vezes a gente se reúne na igreja para matar a nossa fome. Mas você sabe para que a gente tem que se reunir? Para comunhão. Para ser o suprimento e a sustância na vida do outro. Amém? É isso que é o Cristo. Então tem muitas pessoas que se reúnem na igreja para matar a fome. Paulo, não dá dois, Paulo, ele chamou a atenção da igreja de Coríntios, porque o povo se reunia para matar a fome. Então o povo chegava lá, e mês que vem nós vamos fazer isso, nós vamos fazer um banquete no culto de manhã e um de noite, ok? As pessoas se reuniam para comer na hora da ceia. Então era um grande banquete. Eu já vi as duas pessoas vão ficar responsáveis pelo culto de noite semana que vem, o Bruno e a Ana Flávia, fazer um banquete aqui, ó, com frutas. Amém? Quem concorda? Não, de manhã é café da manhã, para quem vem de manhã, à noite tem que ser uma coisa mais leve. Aí, Paulo falou assim para os irmãos: deixa eu te falar uma coisa, vocês estão reunindo aqui é para matar a fome, não é pela comunhão, porque vocês estão chegando mais cedo no culto, vocês estão comendo pão tudo que tem, vocês estão bebendo todo o vinho,